Muy buenos días, hermanos, que bendición. Esse jueves que o Senhor nos ha regalado de vida, um jueves friozito na cidade de Montetingolo, por um hermoso dia, uma hermosa manhã desse jueves 4 de maio do ano de 2023. E eu quero compartilhar essa palavra de parte de Deus, hablando del amor, del perdão, de la reconciliação, dizendo para os hermanos que às vezes peleamos, não? E nos separamos de alguém. Ayer eu comentava na predicação de ayer, que está cá na vídeo, que está cá nesse canal. Você pode ver esse vídeo depois desse, se quer, ou parar esse e ver o outro, como tu queiras, o vídeo de ayer. Eu comentava que Pablo, ele se peleou com Barnabé por causa de seu sobrinho Juan Marcos, que inclusive, pero que depois ele se reconciliou, não? Dijo, agora esse pibe, eu quero que ele esteja comigo, necessito dele, coisa que antes ele dijo, bueno, não, vamos nos separar por causa dele, porque às vezes eu prediquei sobre 2 Coríntios e digo que em 1 Coríntios, Pablo foi um pouco mais duro, mais severo com a igreja, mas depois ele voltou atrás, e em 2 Coríntios ele é mais suavezito, não? Vamos dizer assim. E às vezes devemos volver atrás nas decisões que tomamos. Eu estou dizendo decisões erradas, não? Se tomamos uma decisão errada, se podemos volver atrás, a reconciliação, o perdão, é de isso que estou falando, não? Eu não estou falando das decisões corretas. Há decisões que temos que tomar e ponto final, e não volver atrás, porque se volver atrás, pecamos. Eu estou falando das decisões equivocadas que tomamos, ou que sabe que não foi tão equivocada, foi certa, pero foi muito dura. Não temos que caminhar a segunda milha, dar uma nova oportunidade. Assim como Jesus deu uma oportunidade nova à tua vida, à minha vida, nós outros também devemos ser misericordiosos como Jesus. Eu quero que abram suas Bíblias na carta de Filemão. Na carta de Filemão não tem capítulo, tem um único capítulo, porque é uma carta chiquitita com 25 versículos no mais. Está aí em ordem bíblica posta como a última carta de Pablo, não? Na ordem das cartas de Pablo, não? Tá, o livro está antes do livro de los Hebreus. E quero ler um par de versículos. Já poderia ler toda a carta, já que são 25 versículos, pero quero ler menos todavia, porque senão se vai estender muito. A partir do versículo número 8, diz assim: por lo qual, aunque tenho muita liberdade em Cristo para mandar-te lo que conviene, ou seja, Pablo podia dar uma ordem a Filemão e ele tinha que acatar, basicamente é disso que ele está falando, não? Ele tinha essa, vamos dizer, essa hierarquia espiritual e essa hierarquia apostólica dele, não? No meio cristiano, ele tinha essa autoridade, é a palavra que queria dizer, essa autoridade. Ele diz: aunque tenho muita liberdade em Cristo para mandar-lhe o que conviene, mas bem te rogo. Ou seja, às vezes devemos não exercer nossa autoridade, nossa superioridade no sentido de cargo, não? Ou de autoridade que nos foi competida, como se nós outros fôramos um juiz, ou um advogado, um fiscal, ou se nós outros fomos um polícia, ou se nós outros estamos um professor-aluno, não? O professor exerce autoridade sobre o aluno, ou o padre exercendo autoridade sobre os filhos, não? Ou relação de chefe empregador e empregado que tem uma autoridade sobre o empregado no âmbito laboral, não? Todo lógico, medido com educação, com respeito, com amor. Pero o que quero dizer é que nós outros temos essa superioridade sobre o outro, nesse sentido de cargo. Estou falando nesse sentido de cargo, de que nos demandaram essa responsabilidade, não no sentido espiritual, porque delante de Deus somos todos iguais, não há major, não há menor. Eu, porque sou pastor, não sou major que nadie.
o outro ser apóstolo não é maior que o pastor, todos somos iguais, completamente iguais delante de Deus, não? E então se Pablo diz, mas bem te ruego, por amor, e aí que está, el amor, el perdão, que eu estou querendo dizer nesse dia e sempre predicar sobre isso, que Deus nos quer falar, não? Por amor, sendo como eu, Pablo, já anciano, e agora, anciano não queria dizer que ele era viejo, sendo anciano, aunque ele também já era grande, Pablo acá, pero anciano quer dizer, é um pastor, é como um pastor, é um cargo já, não? Inclusive algumas igrejas, por exemplo, há uma igreja já em Brasil, uma denominação que não chama pastor, chama anciano, não? E algumas denominações não chama, ou seja, há pastor, pero o anciano está por em cima todavia. Ademais, prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, ele era prisioneiro literalmente por causa de Jesus, não? Ele foi para cárcere simplesmente porque predicava o evangelho, pero era preso do Senhor, ou seja, aí preso ele não tem direito de nada, não? Quem tem direito de mandar e ser o que quer com preso é o Estado, não? Pero ele está dizendo que é preso de Jesus, isso tem muito que predicar solo de aí. Te rogo por mi hijo Onésimo, e ele habla hijo, dá uma filiação, dá uma potestade de padre, acerca o PIB de uma maneira de filiação, de amor, de proximidade, não? Onésimo, a quem engendrei em mis prisiones, ou seja, Pablo evangelizou ele, encontrou ele, estava perdido. Onésimo era o escravo de Filemão, e quando um escravo ia, primeiro que Elamo já podia ser o que quisera com o escravo, mas quando o escravo ia, Elamo tinha direito simplesmente de matar ele escravo, não? E Filemão poderia, segundo a lei, matar a Onésimo, e Pablo roga a ele o quê? Mira, vamos seguir legendo 11. Ele, qual entre o tempo te foi inútil. E acá está lá a palavra inútil, que aparece dessa maneira acá, não? Hablando, referindo-se a uma pessoa, é a única parte da Bíblia que aparece essa palavra dessa maneira, é acá nesse texto. Em outro tempo te foi inútil, pero agora a ti e a mim nos és útil. E como ele sabia que Onésimo era útil para Filemão, não? Porque Pablo está argumentando mais arriba, está argumentando não como um escravo, porque em Cristo não há judio nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos somos iguais, por isso eu falei acerca de hierarquia, que usa muito erradamente hoje, não? Essa coisa da paternidade, de proféticos apostólicos, que o apóstolo é mais que o pastor, e o pastor é mais que o obreiro, que o diácono, que isso, e tanta hierarquia no meio cristiano, que queda difícil, não? A convivência, às vezes, nas igrejas, e sentar e charlar. Estou falando de unidade, estou falando de amor. E Pablo diz, ele, qual em outro tempo te foi inútil, pero agora a ti e a mim nos és útil, el qual volvo a enviar-te. Tu, por recebê-lo como a mim mesmo. Será que Filemão queria receber Onésimo como a Pablo? Ou ele queria ao menos, tá bem, não vou matar ele porque eu sou cristiano agora, pero um pá de pinha ele merece porque ele ungiu, não? Ele era escravo, ele descumpriu a lei, traz vergonha também ao Senhor, ao amo, não? Ao dono dele escravo, e também um prejuízo, porque o escravo era uma pessoa mais que trabalhava e deixou de trabalhar, ou seja, e Pablo diz, recebi como a mim mesmo, antes era inútil, pero agora é útil para vós e para mim. Que bom é que nós outros tenhamos essa consciência de amar, de perdonar, de reconciliar-se aún com essa pessoa que quizá nós outros já não queríamos ver em nossa frente, essa pessoa que nos hizo tanto mal e que
às vezes o desejo é de matar, não no sentido literal, não agarrar, ai, mato. Porque se tu vai ter nesse desejo, eu te invito a convertir-te a Jesus hoje mesmo, porque o cristiano não pode ter o desejo literal de matar, pero de borar, matar no sentido de borar a memória desse encontro que um dia encontraste com essa pessoa, né? E a verdade é que em nossas vidas, às vezes, nos toca viver momentos tão malos. E não digo com isso que vós tenha que regressar a conviver com todas essas pessoas que te hizo mal, não digo isso, pero o que quero dizer que se há um arrependimento, se há um câmbio, porque Pablo está dizendo agora cá que Onésimo, eu engendrei em minhas prisões, não? Onésimo agora teve um câmbio de vida, era um cristiano. Quando há um câmbio de vida, tu tens que abrir tu coração e perdonar e receber. Então, se eu receba Onésimo em tua vida, cambie tu coração, cambie tu maneira de pensar, de viver, arrependa-se, pida perdão, perdone, porque assim como Deus te ha perdonado, te ha sanado, tu interior, tua vida, Deus também ha perdonado a Onésimo, ha sanado a vida dele. Onésimo significa essa pessoa que te lastimou, essa pessoa que se foi, que desapareceu, que não importa nada. Vós pida perdão, vós reconciliar-te, vós ajudar, como Jesus disse, se tu inimigo tu vê hambre, dá de comer, dá de vestir. Não quer dizer que tenhamos que sofrer o dano da pessoa todo o tempo, não. Se a pessoa te danha, separar-te dessa pessoa, se vive te danhando, separar desta amizade, a mesmo, bueno, em la pareja, igual isso, não buscar tu pastor, ou se eu sou tu pastor, venite lá comigo, te falamos, aconselhamento pastoral antes da separação, não? Vamos tentar arreglar o problema na família, pero eu estou falando de um problema contínuo ao qual não há como subsanar, não há como passar. A Bíblia não nos obriga a caminhar ao lado do inimigo todo o tempo, não? Pero dijo Jesus para amar. Amar também quer dizer pôr limite, pero amar é sempre estar listo a ajudar, a perdonar, e principalmente se a pessoa se arrependeu, se converteu, como foi o caso de Onésimo, que Pablo diz, não? A quem eu engendrei em minhas prisões, versículo 10, teremos que receber como o mesmo Pablo. A quantos não queriam receber a Pablo em sua casa? Minha porta está aberta de 2 em 2, assim, eu rompo o muro, se for necessário, rompo a porta, todo o portão, rompo todo para que Pablo entre, porque imagina o que seria hospedar a Pablo em sua casa, não? Pelo conhecimento que ele tinha, Joíba quedar sentado aí escutando, e só escutando ele falar, e ele gostava de falar, não? Muito, assim como ele pastor que já se estende com ele vídeo. Pero perdone, ame, deixe que Onésimo entrar em tua vida, reconciliar-te. Besitos, espero que essa palavra tenha te servido. Medite, escute essa palavra várias vezes, entenda lá. Se tenha dúvida, acá abaixo deixo minhas redes sociais e entre em contato comigo. Estamos orando por vós. Que Deus te bendiga muito e nos vemos amanhã para mais um vídeo. Tchau, tchau.